com os casos apresentados e com o debate que quero crer que tenha tido aí um conteúdo muito interessante, né? Então podemos dar início ao segundo painel, que tem como tema central políticas públicas para as pequenas e médias empresas. Então, de imediato, eu gostaria de chamar à mesa o professor Rui Albuquerque, do Laboratório Nacional de Luz Synchrotron. Por favor. O professor Jerome Klink, da Agência de Desenvolvimento do ABC e da Universidade Federal do ABC, uma das mais recentes universidades federais aqui do Brasil. E o professor Mário Sérgio Salerno, que é aqui da casa, do Departamento de Engenharia e Produção da Escola Politécnica da USP, e atualmente licenciado para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI. Então, pela ordem, eu passo a palavra ao professor Rui Albuquerque, que vai tecer suas considerações. Professor. Está esquentando os motores. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao professor Amato a gentileza do convite para participar deste seminário e fazer uma pequena observação inicial. Eu sou técnico do CNPq e do Laboratório Nacional de Luz Synchrotron há muitos anos e também professor em tempo parcial da Unicamp, junto ao Departamento de Política Científica e Tecnológica. Mas nesta ocasião nós vamos apresentar a vocês um exemplo de um esforço de São Paulo, que é o esforço de implantação de um sistema de parques tecnológicos. Então aqui eu estou usando, digamos, o chapéu de membro da equipe que coordena o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Temos uma apresentação. Está ali? Aqui. Ah, você não vem daqui para cá? Colocaram no computador errado. Bom, começando a apresentação, este é digamos, um programa que alguns senhores já conhecem. Certamente o Mário e o Klink já viram essa apresentação, alguma coisa parecida, então estão vendo, e alguns senhores também na plateia. De toda forma, iniciando, esse é um programa conjunto que está sendo implementado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e pela FAPESP. E a ideia tem, digamos, algumas constatações iniciais.
primeira, a base que está por trás da criação, da tentativa de criação desse sistema paulista de parques é algo conhecido de vocês. Nós temos acho que eu vou falar de pé. Então, é conhecida por todos nós a assimetria que existe entre o setor acadêmico e o setor industrial. Nós temos clareza de que somos capazes de produzir ciência de alta qualidade, produzir pesquisa em áreas de ponta e, ao mesmo tempo, temos clareza de que não temos conseguido mostrar a mesma competência no desenvolvimento tecnológico aplicado, na área de inovação industrial stricto sensu. Essa é um histograma que reflete uma realidade que vocês conhecem. Você tem o Brasil participando com 0,2% das patentes e 1,7% dos papers, quer dizer, na área de patentes muito abaixo da inserção que ele apresenta dentro da dinâmica econômica mundial. Na área de papers e produção científica reconhecida, um pouco acima da participação do PIB brasileiro na economia mundial. Isto é, enquanto Estados Unidos pontifica, Japão pontifica, Coreia hoje, tendo partido de uma base bastante inferior à brasileira, já nos supera tanto em produção acadêmica como em produção industrial, medida, é claro, por esse indicador de patentes. Enfim, essa é uma constatação inicial de descompasso para o qual a gente pretende implementar uma política pública de apoio à redução dessa assimetria. Uma outra indicação, essa também é interessante, diz respeito a... Eu creio que a primeira vez que eu li um trabalho sobre isso foi em 94, há mais de 10 anos, portanto, na OCDE. Diz respeito ao local de emprego de mestres e doutores, acadêmicos com pessoas de formação acadêmica superior e aonde eles são empregados no seu trabalho. Aqui, de novo, o Brasil desponta com uma assimetria. Enquanto nos Estados Unidos, no Japão, os cientistas, as pessoas formadas com competência em P&D, doutores e mestres, trabalham principalmente nas indústrias privadas, mais da maioria dos cientistas japoneses, americanos, alemães, franceses, ingleses, italianos, enfim, trabalham dentro de centros de P&D de empresa. No Brasil, nós encontramos quase 3/4 desses cientistas trabalhando ainda ligados ao setor público, ainda em institutos públicos de pesquisa e universidades. Portanto, uma outra face da mesma moeda de assimetria que mencionamos no começo, caracterizando uma dificuldade de diálogo entre o setor acadêmico e o setor empresarial, que não encontra, que não apresenta uma contrapartida para perceber o potencial científico e a necessidade dos avanços técnicos para manter sob controle o processo inovativo nas empresas. Próximo. Uma terceira assimetria, e essa é uma assimetria favorável ao Estado de São Paulo, mas é uma assimetria também, diz respeito à distribuição da formação de doutores no Brasil. Esta é uma transparência que foi criada pelo professor Steiner, o lado direito dela. Acho que Steiner é o diretor de estudos avançados e é também o coordenador do Sistema Paulista de Parques Tecnológicos. Ele gosta muito deste mapa, que nos define proporcionalmente à área o número de doutores. Reparem que na região sudeste você tem a maior concentração, digamos, de universidades e de formação de doutores. Alguma coisa em torno de Recife, alguma coisa lá em Belém. Poderíamos dizer que essa é uma leitura positiva do Tratado de Tordesilhas, né? Se a gente pegar o lado português, a gente vai ver que é o lado com melhor, mais densa formação científica. E ao lado, uma planilha também conhecida do Brito, em que ele nos chama a atenção para a competência que temos no Brasil e em São Paulo em particular,
em termos de formação de doutores. Reparem, comparando só os Estados Unidos com o Brasil em 2003, a Universidade de São Paulo é a universidade que mais forma doutores, comparando as duas estruturas universitárias, a brasileira e a americana. Em segundo lugar vem Berkeley, em terceiro lugar a Unicamp, depois Southwestern e Texas, depois Unesp de novo. Reparem que, do ponto de vista acadêmico, a massa crítica que nós temos de doutores já reflete uma situação, um ponto de partida importante quando você vai pensar em viabilizar sistemas nacionais de inovação. Próximo. De novo, uma simetria favorável a São Paulo, que diz respeito à produção nacional e à participação de grupos de pesquisa, pesquisadores com PhD em empresas inovadoras. Vocês reparam que São Paulo tem acima de 50% total brasileiro em alguns itens e acima de 30% em todos os demais. Isto é um estado que concentra patentes, gasto privado em P&D, pessoal envolvido em P&D, papers, empresas inovadoras, pesquisadores, em níveis diferentes, mas sempre em torno de 1/3 a mais da metade. De novo, um foco de conhecimento e de competência que é importante como ponto de partida. Próximo. E aqui uma discussão sobre a qual, creio, é todo o seminário desses 2 dias de trabalho de vocês. Do ponto de vista de políticas públicas, a nosso ver, cabe ao Estado um conjunto de medidas que poderiam objetivar nesses 4 grandes itens. Um item que é a ideia de você criar um marco institucional de apoio à inovação. Um marco institucional que hoje se organiza do ponto de vista jurídico em torno da nova legislação de apoio à inovação, leis de âmbito federal que começam a se reproduzir em âmbito estadual, leis que incentivam, do ponto de vista fiscal, empresas a inovarem e, mais do que a inovarem, a criarem seus próprios centros de P&D. Uma segunda linha de apoio público, que é o de apoio à pesquisa, por meio de mecanismos já conhecidos de vocês, de agências nacionais e estaduais, sobre as quais temos uma história antiga, e a qual se agrega uma experiência mais recente, que é a experiência dos fundos setoriais, que são fundos recolhidos a partir da atividade econômica e a partir dos quais se consegue viabilizar financiamentos que tendam a integrar universidade e setor produtivo. Levando a terceira linha de apoio à interação da universidade e empresa e a quarta linha de incentivos para a P&D empresarial. Bom, essas políticas públicas do ponto de vista macro, elas se objetivam, no nosso caso, de interação ciência e indústria, que é a lacuna que buscamos preencher, por meio de parques tecnológicos, science parks no conceito mais amplo, parques científicos no conceito local, por meio de incubadoras e, comparando esta face da transparência com a outra, que também é um texto da OECD de 2002, como é que você quantifica, como é que você objetiva essas interações ciência e indústria que se, digamos, realizam em parques tecnológicos, em incubadoras e que se apoiam nas políticas públicas ali mencionadas? É interessante essa menção desse relatório da OECD, porque ele chama a atenção para formas de medir, para a possibilidade de você mensurar e comparar uma situação com outra em torno de alguns indicadores. Os indicadores que eles usam há alguns anos já é a ideia de quantificar quais laboratórios conjuntos universidade e empresas estão operando. Quantas spin-offs há de empresas que saíram, empresas de base tecnológica originadas de professores universitários. Não apenas as empresas que estão nas incubadoras, mas empresas que conseguiram capital ou familiar ou de fundos de risco e se criaram em torno de ambientes acadêmicos avançados. O Brito, já muitas vezes mencionado.
ele gosta de falar das 80 filhas da Unicamp. Nós nem trouxemos a roubando a transparência dele, ele tem uma transparência que aparece piscando luzes. As 80 empresas que a Unicamp gerou nos últimos 10 anos. O CTA e o ITA são um exemplo claro. Se você pegar, brincamos com o Brito, que se a gente pegar São José dos Campos, você vai ter muito mais filhos do ITA e do CTA e do INPE do que na região de Campinas. Lá você tem um ambiente de efervescência em torno do complexo aeronáutico espacial, que é derivado de políticas públicas que tiveram início nos anos 50, há mais de 50 anos. Né? Enfim, quantificar contratos de pesquisa, mobilidade de pesquisadores, né, que é um item importante e ao qual só agora vamos ter acesso pela lei de inovação, mobilidade de pesquisadores entre a academia e o setor privado. Reuniões científicas, capacidade de absorção de graduandos dentro da dinâmica empresarial, dentro do centro de PD de empresas, são todos indicadores que permitem que nós qualifiquemos o grau de efetividade de políticas públicas que se pretendam induzir a interação ciência-indústria. Bom, neste quadro de redução de assimetrias e de incentivo à interação ciência-indústria, próximo, é que vem a ideia dos parques tecnológicos do Estado de São Paulo. Essa ideia foi, digamos, o resultado de um processo de discussões e amadurecimento relativamente longo para os nossos padrões. Nós começamos a discutir parques tecnológicos em 2001, né, com editais da FINEP dirigidos para essa temática. E eles foram objetivados em fevereiro deste ano, em 2006, por meio de um decreto estadual, um decreto firmado pelo governo do Estado de São Paulo, que define um incentivo a empreendimentos criados e geridos com o objetivo permanente de promover pesquisa e inovação tecnológica, de estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e empresas, e dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais intensivas em conhecimento. Atividades essas que seriam implantadas na forma de projetos urbanos e imobiliários que delimitam áreas específicas para a localização de empresas, de instituições de pesquisa e de centros de serviços de apoio. Então reparem que neste conceito de parque tecnológico já há duas ou três premissas que vale a pena destacar. Primeiro, a motivação inicial, a organização inicial parte do poder público, mas a implementação e a viabilização dessa promoção constante de pesquisa e inovação é fundamentalmente uma responsabilidade de empresas privadas. Então, ponto de partida sim, mas permanência como principal mantenedor não. Quer dizer, você tem que ter a ideia de que as empresas inovadoras são, digamos, as mantenedoras do parque. São elas que vão dar o ritmo de crescimento do parque tecnológico, são elas que vão se articular com as universidades e institutos de pesquisa próximos a esse parque. A segunda ideia, está na última frase que eu mencionei, é que tem que haver uma proximidade entre o espaço físico ocupado pelo parque e espaços acadêmicos já avançados, centros de P&D já reconhecidos, que sirvem cuja formação de recursos humanos e cuja competência em pesquisa sirva de atração a empresas de base tecnológica de maior porte. A terceira ideia que está por trás é que um parque tecnológico se ancora em empresas grandes e viabiliza dentro dele incubadoras, mas o parque tecnológico não se resume a incubadoras. Ele tem de ser capaz de atrair empresas já constituídas, que tenham já seus centros de P&D claramente definidos como estratégia e que apoiem e utilizem força de trabalho das universidades e mesmo reforcem a criação de incubadoras e a utilização de incubadoras e o passo adicional de passagem de incubados para empresas industriais já operando
em nível mais independente do que elas encontram nas incubadoras. Então a ideia é que o Parque Tecnológico ancore empresas de maior vulto, capazes de exercer não só spin-offs, mas um efeito encadeado de indução de inovação. Empresas que tenham na inovação tecnológica um dos seus motivos de crescimento e que sejam capazes de induzir inovação para o seu entorno. A quarta premissa que está por trás dessa transparência é a ideia de que junto ao parque você vai ter projetos desenvolvidos em conjunto com as prefeituras de reorganização urbana. Você tem que ter operações urbanas, planejamento urbano, espaços físicos adequados, pensados como locais aprazíveis de residência, de serviços e dentro dele também de indústrias. Então são projetos que não partem apenas, como a gente vai ver a seguir, de uma intenção do governo estadual ou de uma intenção de empresas industriais. Eles exigem também participações locais do ponto de vista de você repensar do ponto de vista ambiental, repensar do ponto de vista urbano, repensar do ponto de vista de usar os ganhos imobiliários que esse novo empreendimento promove para viabilizar a sustentabilidade da própria administração do Parque Tecnológico. Então é uma operação urbana complexa, mas que tem que ser pensada de maneira a que se garanta esse espaço do parque como espaço também de serviços, como espaço também de moradia próxima e que cria um marco para o desenvolvimento local. Não apenas empresas, mas uma proposta de desenvolvimento urbano local. Aqui essa transparência, se nós pensamos em ser ousados em falar hoje em 5 parques constituídos em São Paulo, temos aqui alguns números de como a Associação Internacional de Parques Tecnológicos, a IASP, enumera, né, esses indicadores. Reparem, a China 64 parques tecnológicos implantados, claro que modelo chinês, né? Muito dinheiro, poder político bem claro, definição urbanística clara, né? Reorganização urbana definida de uma forma centralizada, 64 parques tecnológicos destacados. A Espanha tem hoje 25 parques tecnológicos definidos, alguns em menor porte do que aqueles que vamos apresentar aqui agora. Mas vejam os índices, eles querem, recentemente o pessoal do nosso sistema teve na Espanha, e o governo espanhol tem propostas de viabilizar a implantação de mais 50 parques dentro do território local, né? Estados Unidos 65 parques, Finlândia 23, um deles é o parque que originou a Nokia. Israel 27 parques, Portugal 13, reparem, são números grandes, né, de parques tecnológicos com crescimento forte. Se vocês fizerem a curva de evolução desse conceito de parque tecnológico ao longo dos anos, vocês vão ver que a tendência é crescente dessa forma de organização da indução da integração universidade e empresa. Próximo. Bom, especificamente o Parque Tecnológico de São Paulo, ou os parques tecnológicos de São Paulo, e o sistema que se está engendrando agora, ele tem 3 ideias força. Uma, de ampliar a cooperação entre atores. E aí os atores não são apenas atores universidade e empresa clássicos. Aí você tem o ator poder municipal. Então, o envolvimento nosso com as prefeituras, e é interessante que esse processo se revelou suprapartidário, né? Os parques assim, que estão mais avançados são o de São Carlos, né, e o de São José dos Campos, gerenciados politicamente por correntes e partidos totalmente distintos, mas com os quais temos um diálogo permanente e ambos demonstram interesse grande na implantação desse sistema. Então você cria uma cooperação entre atores estaduais, pelo sistema, os atores municipais e atores federais. Temos um exemplo aqui na mesa, o Salerno vai nos falar sobre a BDI. Mas o sistema tem se reunido e articulado também com o BNDES para viabilizar fundos novos de aporte a empresas que se instalem em parques tecnológicos. Tem se articulado com a FINEP, ou seja, quando se fala em ampliar a cooperação entre atores,
além da questão da universidade de empresa, há a questão da integração municipal, estadual e federal, no sentido de se viabilizarem mecanismos integrados de apoio à implantação desses projetos de maior porte. A segunda ideia-força é a de termos um sistema de inovação paulista cada vez mais dinâmico, mais pujante. E aí você tem estratégias clássicas, nas quais você está se propondo hoje formar um novo plano de expansão do ensino superior, está se propondo repensar o sistema das FATECs, está se propondo reforçar o apoio aos arranjos produtivos locais. E nesse contexto de políticas, você tem uma política a mais, que é de induzir a instalação de parques tecnológicos. E nesses parques, a ideia-força é conseguir criar ambientes para inovação, ter as empresas de base tecnológica de maior porte integradas às empresas de pequeno e médio porte, né, que se coloquem junto a elas como fornecedoras de insumos, como viabilizadoras, inclusive, de inovações nas empresas maiores, e que tragam para dentro do parque a experiência bem-sucedida de incubadoras. Então, as incubadoras fariam parte desse ambiente propício à inovação, induzindo essa integração entre universidades, institutos e empresas, que é a característica maior aí do sistema. Próximo. Bom, esse é um estudo recentemente publicado pelo IPEA. Temos um mapa de concentração industrial de empresas de base tecnológica no estado de São Paulo. Amarelos de maior densidade, o marrom de menor densidade. Reparem que do ponto de vista regional, a gente se aproxima muito da proposta inicial do nosso sistema, que é de apoiar São Paulo, São José dos Campos, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto. E aí vem a pergunta, por que essas 5 cidades? Próximo. E a resposta é, alguns dos senhores já viram essa transparência, também é de Lavra, do professor Steiner. Reparem que, se nós pegarmos os PhDs formados em São Paulo, por cidades, coluna da direita, e o número de empresas que são apoiadas pelo Programa de Inovação Tecnológica, pelo PIT da FAPESP, reparem, São Paulo 116, 2.000 doutores, Campinas 70 empresas apoiadas, 700 doutores, São Carlos 56 empresas, 300 doutores, São José dos Campos 30 empresas, 60 doutores, a IUITA, Ribeirão Preto 10 empresas, 211 doutores, é o campus da USP. Reparem que, não por coincidência, exatamente as cidades onde há, digamos, maior propensão a assumir a localização de um parque tecnológico, são as cidades que já têm maior formação acadêmica e que já têm maior número de empresas inovadoras, preocupadas em se apropriar das possibilidades abertas pela FAPESP nesses novos programas de apoio à inovação que a caracterizam. Esse exemplo é ressaltado quando você toma a região metropolitana e não apenas o município. Então, os números são ampliados e, de novo, as 5 cidades mais importantes continuam sendo São Paulo, Campinas, São Carlos, São José dos Campos, Ribeirão Preto. E aí vem a ideia. Nós estamos, então, apoiando a constituição de parques nessas cidades, tentando atrair empresas e a formação de incubadoras. E por meio de que mecanismos especificamente? Aí vale a pena dar uma rodada 1 a 1, rapidamente. Próximo. Esse é o Parque de São José dos Campos. Neste Parque de São José dos Campos, bom, esse é o núcleo do parque. Quem conhece a Dutra vai reconhecer aqui o prédio da Solectron, que é no quilômetro 130, mais ou menos, a Dutra. Solectron, que era uma grande montadora, que se transferiu para Campinas, uma integradora, não uma montadora, né? Uma integradora de abridores de chips, e ela se transferiu com sua sede para Campinas e deixou esse prédio ocioso em São José dos Campos. A prefeitura adquiriu o prédio.
Na região do entorno do prédio, o sistema financiou estudos para um plano urbanístico básico que envolve os fazendeiros da região, fazendeiros no sentido detentores de terra, né? Não há exatamente atividade produtiva lá. Mas nesse lado da Dutra, os proprietários de terra são chamados a se incorporar ao projeto do parque. Este núcleo, que é um núcleo adquirido pela prefeitura em janeiro deste ano, tem dentro dele já, essa é uma foto mais antiga, tem dentro dele já implantadas 2 FATECs, uma FATEC para apoio à área de logística, dado que São José dos Campos vai ser um polo de integração de transportes do litoral para distribuição no interior do estado, e tem uma FATEC de apoio de viabilização de técnicos para a indústria aeroespacial. Dentro desse prédio, estamos em negociações com o IPT para implantar um centro de estudos de materiais, e para esse prédio vão ser transferidas bases do INPE e o centro de P&D da Embraer e centros de P&D das empresas locais. Então você vai criar no prédio o embrião do que vai ser o parque, e no entorno do prédio você vai organizar terrenos onde essas empresas, Embraer, o próprio INPE e a Johnson Química, as empresas metalúrgicas locais ligadas à automobilística, né? A própria Petrobras, elas vão implantar seus centros de P&D. Então isso aqui, esse núcleo funciona como elemento de agregação inicial e oferece instalações por 1, 2 anos e, ao mesmo tempo, induz, por meio de um plano urbanístico básico discutido com a prefeitura, a implantação de empresas de base tecnológica no entorno dessa região da Dutra. Próximo. São Carlos, né, é um centro reconhecido em ótica, instrumentação, novos materiais, tem além das 2 universidades, tem também o campus da Unesp próximo, que é em Araraquara, tem 2 unidades da Embrapa, e dentro de São Carlos você tem, o que o sistema fez? O sistema chamou proprietários de terrenos que quisessem instalar parques tecnológicos. Você encontrou 2 já, o Parque Tec, que já é conhecido de vocês, que é uma experiência antiga do Silvio Rosa, e o pessoal do Grupo Encalço Dama, que é um grande empresário da região, que se dispôs a oferecer uma área para a implantação do parque tecnológico contígua a uma área de condomínios que ele tem. Então você tem aí desde uma área resultado de uma intervenção pública também bastante antiga, né? O Parque Tec de São Carlos, ele existe desde 84, faz 20 anos mais ou menos. O CNPq e órgãos estaduais investem no parque, até capacidade de atrair empresários privados novos, que são proprietários de terra e que veem na ideia do parque um local interessante, um motivo interessante de investimento, né, empresarial. Então, São Carlos, do ponto de vista operacional, o sistema paulista, em conjunto com a prefeitura, fez esse chamamento de terrenos, e em conjunto com a prefeitura e com as universidades locais, está montando o embrião de um centro de pesquisa e desenvolvimento, e vai ser um centro comum para as empresas que queiram se instalar dentro do parque. Então, o pessoal de ótica, de biotecnologia, de novos materiais, enfim, as competências lá instaladas estão sendo integradas para viabilizar a implantação de um laboratório que seria, digamos, um laboratório pré-competitivo e que se integraria à dinâmica empresarial que venha a se implantar no local. Então, de novo, aí é a política pública precedendo a dinâmica de desenvolvimento econômico da região. Próximo. Campinas tem uma área, não sei se vocês reconhecem a Unicamp, um pouco no canto esquerdo superior, e a PUC no canto direito inferior. Então, entre PUC e Unicamp, você tem um conjunto de terrenos, onde naturalmente, naturalmente com restrições, onde se instalaram empresas ao longo desses 20 anos, num local delimitado por essa área colorida, que por definição, o Polo Tecnológico 2 de Campinas. É um polo tecnológico definido por uma legislação urbana já bem antiga também, dos anos 80, e que permite a utilização do terreno lá de forma parcelada.
3/4 do terreno tem que ser empreendimentos com base tecnológica e industrial avançada, 1/4 podem ser empreendimentos imobiliários. Então, essa forma legal que existe há muito tempo está se objetivando agora com a tentativa de reorganizar urbanisticamente essa região e viabilizar a implantação desse parque. Como Campinas é uma cidade grande, crescente, mais de 1 milhão de habitantes e com uma dinâmica industrial própria, de certa forma, aqui nós temos um parque em que o mercado está resolvendo a situação. Você começou com esforços públicos claros, Unicamp, apoio à PUC também, o Laboratório Nacional do Síncrotron, que é aquela área marrom acima, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Telebrás, que fica nesse parque, e aí vieram Nortel, vieram TRB Pharma, está chegando a esse parque a Natura, eles não fizeram ainda o lançamento oficial, mas vão montar o centro de P&D deles nesse parque. O Exército Nacional, o Ministério da Defesa / Exército, vai implantar lá o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a área de informática do Exército, vai transferir as equipes dele do Rio de Janeiro, que estão na Barra da Guaratiba, para o polo de Campinas, estão comprando terrenos lá. Enfim, Campinas é um exemplo diferente dos dois anteriores, na medida que não é necessário que a prefeitura compre terrenos ou monte uma infraestrutura inicial. Naturalmente, a dinâmica de P&D da região, que também é alavancada em universidades conhecidas como PUC e Unicamp, e também é alavancada pelos institutos de pesquisa que há na região. Você tem lá o Agrônomo de Campinas, Biológico, tem o Zootecnia Nova Odessa, enfim, tem uma área agroindustrial, tem um complexo lá bem instalado, com competência na área biológica. E você está agora, né, a Prefeitura de Campinas recentemente colocou na Câmara uma nova proposta de reorganização urbana dessa região para viabilizar o planejamento do parque de uma forma integrada. Próximo. Ribeirão Preto, que tem como âncora a USP, naturalmente com envolvimento maior da área de saúde. Em Ribeirão Preto, o sistema de parques em articulação com a Prefeitura, com a BDI, com a FINEP, está montando uma série de estudos para viabilizar um sistema de empresas de base tecnológica voltadas para a área de saúde. A Secretaria de Saúde tem, por exemplo, no seu plano estratégico, dentro do PPA, a implantação de fábricas de hemoderivados e de vacinas. Então, o Sistema Paulista de Parques, em contato com a Secretaria de Saúde, articula para que em Ribeirão Preto se implantem essas fábricas de vacinas e de hemoderivados num ambiente propício à região de saúde, não dentro do parque, mas próximos ao parque, e dentro do parque tenta definir os terrenos, vai definir um planejamento urbano prévio adequado. Nesse sentido, Ribeirão Preto não sofre do mal de Campinas, que já tinha um interesse imobiliário e industrial grande. Então, o plano em Ribeirão vai vir simultaneamente ao interesse das empresas, dá para se organizar de uma forma mais refletida a ocupação desse espaço. A própria USP consentiu, por meio do Conselho Universitário, em ceder uma parte do seu terreno, numa das extremidades, para viabilizar a implantação de uma incubadora universitária, mais no estilo Science Park, que serviria naturalmente de apoio às empresas que se implantariam na região. A última, ou penúltima. Bom, não menos importante, e por isso mesmo o programa mais fascinante, temos o Parque Tecnológico de São Paulo, nossa quinta experiência. Houve tentativas, ao longo dos últimos 3 anos, de estudar locais para a instalação de um parque tecnológico adequado para São Paulo. E a nossa última tendência tem sido a de usar esta área aqui. Quem é da USP reconhece a USP aqui na parte inferior, né, Rio Pinheiros, e do lado de lá reconhece o SEASA, né? Então, aqui, o sistema viabilizou estudos iniciais, quer dizer, a FAPESP viabilizou estudos iniciais, estamos fazendo estudos complementares, e temos no Parque Tecnológico uma oportunidade de reurbanização da USP. Estamos próximos à maior universidade da América Latina, e não apenas a universidade, temos junto o Butantan, temos o IPEM, temos a CIETEC, que é o maior conjunto de empresas de base tecnológica da América Latina.
né? Temos mais de 90, mais de 100 empresas hoje. Tem um número de 115 já empresas de base tecnológica, quer dizer, é um local ideal para você reurbanizar e já pensar como algo planejado para empresas de base tecnológica. Com isso você vai conseguir mudar o perfil econômico dessas áreas degradadas que estão à esquerda da USP nesse mapa, vai reativar indústrias que estão desativadas, vai melhorar o nível e melhorar a qualidade do emprego nessa região. Temos um ponto de apoio nessa possível área, né, que está sendo discutida com a Prefeitura de São Paulo, com o apoio do Governo do Estado, para viabilizar essa grande operação urbana, que é uma coisa para alguns anos, mas que tem que ser pensada desde já. Temos um ponto de apoio que é a sede da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que fica ali no prédio ao lado da USP, que já está dentro do coração do parque. Enfim, uma oportunidade de incentivar empreendimentos que renovem essa região. Para terminar, já falei bastante, última transparência. Vamos tentar voltar à questão das políticas públicas e pensar um pouco o que seriam ações necessárias para viabilizar esse nosso sistema paulista de parques. Bom, nós estamos tentando então construir novos arranjos institucionais e novos modelos de financiamento para viabilizar essas parcerias. O primeiro instrumento é a Lei Paulista de Inovação. Ela está em discussão na Câmara, na Assembleia, né? Ela segue o incentivo induzido pela lei federal, que já foi criada e regulamentada, está em debate na Câmara de Deputados. Ela, quando eu digo debate, nós queremos dizer debate. Nós estamos já com, acho que, 91 emendas à Lei de Inovação Paulista, mas a ideia é que nós consigamos, no início da nova gestão, viabilizar esse novo quadro jurídico para a Lei de Inovação Paulista, que vai ser um dos instrumentos de apoio a essa, digamos, a inovação em geral no Estado de São Paulo e a viabilização de parques tecnológicos em particular. Estimula a comercialização e licenciamento de tecnologias, que são itens aos quais nós normalmente, nas nossas universidades e no nosso instituto de pesquisa, vínhamos dando pouca atenção, estamos nos dedicando mais a esse tema agora. Novas estruturas de financiamento da inovação, e aí pensar não apenas o financiamento convencional da FAPESP, mas pensar, quem sabe, numa agência paulista de financiamento. Uma agência que funcione com capacidade de realmente viabilizar investimentos em empresas de base tecnológica de uma forma mais pesada. E, por fim, dentro da ideia dos novos arranjos, ser capaz de atrair investimentos. E aí, quando se fala em atração de investimentos, o pessoal da Secretaria e da FAPESP sonha grande, é você fazer um master plan de cada um desses 5 parques, fazer um book esquema de divulgação pesado e apresentar isso junto aos parques de Londres, junto aos investidores de Nova York, fazer uma tour mundial nos moldes do que países bem-sucedidos na área de parques fazem hoje. Quer dizer, trazer essa ideia, levar essa ideia para fora do país e trazer a ideia de que a divulgação vai encontrar um ambiente adequado, de maneira que novas empresas de base tecnológica se sintam tentadas a trazer seus centros de P&D para o Estado. Essa é a ideia geral dos novos arranjos institucionais. Do ponto de vista de institucionalização, é interessante, aí nós que somos funcionários públicos sabemos disso, chamar a atenção para 2 pontos. Um, a institucionalidade do sistema. Hoje ele é um projeto da FAPESP, um projeto especial, mas ele vai ter que ser institucionalizado, né, dentro da estrutura paulista. Aí a discussão é grande, se cria uma sociedade de propósito específico, né, com características de empresa para gerenciar, e empresa no sentido de ter aporte também de capital privado, no sentido das PPPs, aporte de capitais de risco, e uma secretaria técnica do sistema que garanta o caráter público dessa proposta dos parques. Uma secretaria técnica que teria que estar vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico. Seria
um elemento de coordenação, mas não exatamente de direção de cada parque. Os parques como empreendimentos privados, né, com apoio público, e a coordenação como exercício de uma política pública. E, não menos importante, uma grande discussão sobre os investimentos que a gente está tentando viabilizar para o orçamento de 2007. E a ideia é trazer investimentos mais fortes para a infraestrutura de São Carlos, São Paulo, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, e abrir oportunidade de estudos para outras cidades. Então, São José do Rio Preto se apresenta, Sorocaba se apresenta, Piracicaba se apresenta, Santos se apresenta, enfim, São Bernardo, né, a região do ABC se apresenta como uma região potencialmente interessante. Então, que no ano que vem a gente tivesse um esforço de viabilizar a implantação dos parques que já estão localizados e, ao mesmo tempo, tentar induzir e compreender melhor a dinâmica econômica e acadêmica de outras cidades que não apenas essas que são já conhecidas. Bom, este é o Sistema Paulista de Parques. Essa experiência de política pública que a gente gostaria de debater com vocês. Obrigado. Quero agradecer ao Rui Albuquerque por ter apresentado aí de forma bem objetiva o perfil, né, do programa dos parques tecnológicos no Estado de São Paulo. E eu passo de imediato a palavra ao professor Jerome Klink, que acho que de forma complementar vai abordar aspectos da experiência que ele teve em relação à Agência de Desenvolvimento do ABC, logicamente focalizando em uma região que tem suas peculiaridades, né, passou por um processo de desindustrialização, principalmente ao longo da última década e meia, com perdas de investimento em setores tradicionais da indústria automobilística, da indústria química, da indústria petroquímica, e lógico, apresenta também um enfoque do ponto de vista da atuação do poder público, do ponto de vista de se identificar novas vias de desenvolvimento e de industrialização, de reindustrialização daquela região. E depois o Mário Salerno, concluindo esse painel, essa primeira parte do painel, logicamente abordando como que o governo federal entende dessa dinâmica, quais são as propostas mais recentes em torno dessa questão. Jerome, obrigado. Obrigado, João. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite e parabenizando vocês pela organização desse seminário tão importante, com um tema tão relevante. Também saudar a presença dos colegas Albuquerque e Mário Salerno, que estão trabalhando nesse tema há anos. Eu queria dividir a minha exposição de mais ou menos 20 minutos, meia hora, no máximo, em 4 partes. Primeiro, eu queria introduzir vocês, e isso realmente de maneira muito sucinta, porque não temos tempo, ao processo de reestruturação. Eu prefiro, viu, João? Sempre falar em termos de reestruturação, que é um termo talvez menos pesado, né? Mas você sabe melhor que eu, que você vem acompanhando esse processo no ABC há um certo tempo também, que o debate acerca dessa questão de reestruturação versus desindustrialização, o debate é bastante polêmico, né? Então, o segundo ponto seria fazer um balanço do processo que eu chamaria o processo de governança regional, né? Porque houve tentativas e vem, de certa forma, essa reação, essa resposta dos atores públicos e privados no ABC vem se consolidando, que eu chamaria um sistema embrionário de governança regional. Isso seria o segundo ponto, fazer um breve balanço disso. Não seria, evidentemente, nenhuma avaliação definitiva, porque esse processo está em andamento, inclusive vocês devem estar acompanhando isso. Estamos vivendo um momento bastante tenso na região em função do processo da negociação na Volks. E um terceiro ponto, que seria, na realidade, fazer um diálogo, provavelmente, com as duas exposições, né? Tanto a exposição do Mário
nós estamos vendo Albuquerque, o que está faltando nessa agenda, né? Essa agenda do ABC, que é uma agenda bastante rica, mas, ao meu modo de ver, já adiantando um pouco, falta a dimensão sistêmica nessa agenda, né? E o quarto seria, na realidade, nada mais que uma primeira provocação para debate, quais seriam as perspectivas. E eu, na realidade, estou falando, inclusive na programação, quando o João me fez o convite, eu ainda estava na diretoria geral da Agência de Desenvolvimento, mas hoje em dia já estou na Universidade Federal do ABC. Na realidade, eu gostaria de fazer um diálogo um pouco com esse novo papel que vou assumir, que estou assumindo, né, como pró-reitor de extensão. Algumas breves reflexões sobre o que seria o papel de extensão, que eu acho que uma extensão seria muito mais nessa área tecnológica, tentando fazer um link com esses novos arcabouços jurídicos e financeiros que vêm se consolidando na esfera estadual e federal. Bom, é isso. Então, rapidamente, como qualquer região metropolitana, as regiões metropolitanas no Brasil sofreram muito na década de 90, porque, né, os economistas têm pesquisado muito essa questão. O Brasil fez uma abertura relativamente descontrolada, mais particularmente numa perspectiva internacional, né? Quando você, por exemplo, compara isso com os países europeus, essa abertura foi feita sem, ou com uma quase ausência de um arcabouço que pudesse nortear a política tecnológica, a política industrial dessa abertura. Essa abertura foi feita de maneira relativamente rápida e evidentemente, como dificilmente poderia ser diferente, o efeito, né, o efeito de encadeamento, no caso negativo, sobre as estruturas industriais é mais pesado exatamente nas regiões metropolitanas, em função do multiplicador, né, o efeito de cascata, né, o efeito da cadeia produtiva. E no ABC, os estudos, evidentemente, não vou me detalhar, existe uma biblioteca sobre o que aconteceu, vem acontecendo com o ABC, né? Mas o ABC foi afetado de maneira dramática por essa abertura, né? Evidentemente, a cadeia produtiva do ABC teve, no início da década de 90, sofreu uma certa desestruturação, uma desnacionalização e também, digamos assim, os sistemistas, né, foram as empresas nacionais do ABC, às vezes grandes empresas, foram varridas do mapa e até hoje os efeitos são visíveis. Então houve um aumento substancial da taxa de desemprego, uma certa desestruturação da própria cadeia e uma certa hierarquização das principais cadeias produtivas, né, com efeitos nocivos sobre a cadeia. E o paradoxo que eu gostaria de chamar a atenção, né, se por um lado, né, as regiões metropolitanas, apesar do fato que o ABC não é uma região metropolitana, mas é uma região funcional, né, uma região que mostra uma certa homogeneidade do ponto de vista da sua organização econômica, né, uma pujança da cadeia automotiva, mas também a cadeia petroquímica, né, e também, recentemente, inclusive, novos investimentos que estão acontecendo no setor de telecom. Mas o paradoxo reside aí. Você tem uma região que tem uma importância enorme, né, de maneira geral, as regiões metropolitanas no Brasil. Por outro lado, o arcabouço institucional que norteia a organização, gestão e financiamento dessas regiões não está muito bem preparado. Aliás, isso é um problema mundial, né? A organização das regiões metropolitanas, que no caso do Brasil também, na década de 90, com a Constituição, a problemática metropolitana ficou órfã, né? O governo federal descentralizou isso para as constituições estaduais, que a maioria das constituições estaduais não avançou nessa questão, e então, simultaneamente, se tem um processo intenso de reestruturação produtiva. Então, o paradoxo reside aí. As regiões tão importantes não têm um arcabouço institucional financeiro para nortear a gestão. E deu no que deu, né? No ABC foi um processo dramático. Próximo. E aí, eu queria chamar a atenção para quem não é do ABC, eu queria chamar para algumas iniciativas que aconteceram no decorrer da década de 90. Né? Primeiro, na realidade, eu
rotulei isso, na realidade, algumas iniciativas, como o Consórcio Fórum Câmara Agência, né, que, na realidade, representam a montagem que se chamaria um sistema de gestão pública, mas gestão pública não estatal, ou seja, é gestão pública, trata-se da organização do espaço político, espaço público, melhor dizendo, mas envolve um conjunto de atores privados, não estatais, ou seja, sindicalistas, entidades empresariais, grandes empresas diretamente e também universidades, ou seja, uma gestão pública não estatal, um sistema de governança regional. E aí eu coloquei aqui 4 exemplos, na realidade, exemplos que mostram o surgimento de uma rede densa, né, uma rede horizontal, e às vezes também com participação do governo do Estado, do governo federal, né, com elementos verticais também, ou seja, uma articulação densa em torno da questão do futuro do ABC, né, uma preocupação tanto dos prefeitos, mas também dos atores não governamentais, como as grandes empresas e associações, em torno do futuro do ABC. Primeiro, queria chamar a atenção do consórcio, né, os 7 prefeitos, né, uma iniciativa nitidamente suprapartidária, foi mencionado pelo Rui Albuquerque, a importância dessa articulação suprapartidária, né, uma preocupação em torno dos principais eixos de desenvolvimento, o eixo econômico, o eixo ambiental, a revitalização da macroinfraestrutura e a questão da inclusão social, porque lembre-se, a partir da desestruturação das cadeias produtivas também há uma precarização das relações de trabalho, uma crescente informalidade, portanto também a questão da inclusão social virou uma preocupação importante na pauta da agenda regional dos prefeitos. O consórcio, no período 92, 94, entra em crise, né? Os prefeitos que foram eleitos nesse período não se interessaram pela articulação regional. No entanto, acontece uma coisa interessante, que a sociedade civil, e mais particularmente os empresários e os sindicatos dos trabalhadores continuam, inclusive como algumas entidades não governamentais, como, por exemplo, o movimento ambiental, continua pautando a questão do planejamento regional. E se cria, em 94, 95, se cria o Fórum de Cidadania. Fórum de Cidadania do ABC, que é um movimento regional pro planejamento regional, né? De certa forma, dando uma cutucada no Fórum Político Regional, no Fórum dos Prefeitos, no consórcio, né? No sentido de indicar a preocupação que a sociedade do ABC mostra com essa questão da continuidade do processo do planejamento regional. O terceiro ciclo, né? Que na realidade vale ressaltar que são ciclos, né? O Fórum de Cidadania pega uma outra safra de prefeitos, né? No sentido, se os prefeitos não tinham interesse. O próximo ciclo é do ciclo 97, aí vocês lembram, foi a época do Covas, né? O saudoso governador Covas, que na época dialogava intensamente com as lideranças regionais, e isso inclusive logo depois das eleições. E se vislumbra, isso foi inclusive uma importante presença de alguns secretários também do governo Covas, também importante a presença de saudoso prefeito, o Celso Daniel, outros prefeitos preocupados com a questão da retomada do planejamento regional, e se criou a Câmara Regional. A Câmara Regional é uma espécie de plataforma, uma plataforma de planejamento estratégico. Não existe uma estrutura institucional. Isso vale ressaltar que essa Câmara não é um instrumento jurídico, é uma plataforma política para costurar um sistema de planejamento estratégico, para fazer projetos estratégicos em torno dos principais eixos do futuro do ABC. Essa Câmara, portanto, tem presença do governo do Estado, do consórcio intermunicipal, que na hora, a partir da assinatura da Câmara, em março de 97, o consórcio é retomado, revitalizado, e também com a presença das principais lideranças empresariais e sindicais. Portanto, a Câmara é um instrumento de desenvolvimento estratégico e não cabe aqui entrar nos detalhes, né? Mas a Câmara, ao meu modo de ver, apesar da sua informalidade, se mostrou uma ferramenta poderosa de fazer, de implementar projetos, planejar e implementar projetos concretos em torno de construção de piscinões, sistemas de proteção contra enchentes, sistemas de
em torno de sistemas de capacitação, planejamento para capacitação de trabalhadores e assim por diante. Um dos acordos da Câmara Regional, um dos projetos, foi a criação, foi um acordo em 98 para a criação de uma agência de desenvolvimento, né? Uma agência, próximo. Essa agência seria uma agência pública não estatal, e isso gerou, inclusive, um debate na época entre os prefeitos, né, que seria a estrutura dessa agência. Essa agência foi criada no final de 98, uma agência não governamental, sem fins lucrativos, mas o interessante é que tem uma participação minoritária dos prefeitos, portanto, 49% dos votos pertencem ao consórcio e 51% dos votos pertencem à sociedade regional do ABC, ou seja, as universidades, os sindicatos, as associações empresariais do CIESP e algumas grandes empresas participam também diretamente. A cadeia automotiva participou no início e depois se retirou, depois da crise cambial, né, e nunca mais voltou. Esse é um dos grandes problemas que eu gostaria depois de retomar. Aí eu já vou para meu terceiro ponto. Né? Tem que horas mesmo, João? Meia horinha. Mais ou menos 15 minutos, tá bom. Que eu vejo aqui o relógio é muito mais interessante que ficar olhando nesse relógio aqui, né? Tecnologia. Enfim, qual o balanço, né, que eu gostaria de fazer? Um balanço nenhuma pretensão de ser um balanço exaustivo, evidentemente, mas ao meu modo de ver, esse sistema, né, esse sistema de planejamento regional é um sistema extremamente interessante. À luz da ausência de um arcabouço mais forte de planejamento metropolitano, a qual eu fiz menção anteriormente, né, esse sistema do ABC tem se mostrado um sistema pragmático, voltado para a implementação de consensos incrementais, né, e voltado para a implementação de projetos concretos, como a própria Agência de Desenvolvimento. Né. Eu acho que eu queria, inclusive, que eu tenho chamado a atenção desse perfil de planejamento, né, no ABC, que é um perfil... e mais particularmente se manifesta nas áreas econômicas. A área econômica é uma característica clara, né, de essa preocupação com emprego, com competitividade, é uma preocupação que permeia todos os atores. Então é relativamente mais fácil, menos difícil, você consensuar uma agenda mínima entre os atores públicos e privados e entre os prefeitos, né, no âmbito do consórcio. Então tem sido extremamente interessante e mais particularmente hoje em dia o eixo econômico, né, que culminou na criação da Agência de Desenvolvimento, a agência regional, tem sido um instrumento extremamente interessante. Hoje em dia, essa agência tem um portfólio de projetos que cresce. Né? Hoje em dia, a agência está envolvida em várias incubadoras tecnológicas. A agência é coordenadora de um projeto de arranjos produtivos locais em setores, atuando em 3 setores, particularmente o setor de fermentaria, setor de autopeças e o setor de plástico. Né? Tem uma atuação também bastante forte com as prefeituras e as universidades. Por exemplo, hoje em dia está também com um projeto com o setor de plástico, no sentido de criar, junto com uma faculdade local, a Fundação Santo André, criar um sistema de apoio, né, com informações, um sistema de informações de apoio ao setor de plástico. Então, a agência hoje em dia é um organismo bastante interessante, mostra um pouco a potencialidade desse sistema. Próximo. Simultaneamente, tem limitações. Né? Eu acho que mais ou menos depois de uns 15 anos de planejamento regional, de costura, de acordos regionais, ficou cada vez mais claro que esse sistema também tem seus limites. Estamos, ao meu modo de ver, estamos numa espécie de um ponto de inflexão. Né? Está na hora de começarmos a fazer um salto de qualidade com esse sistema. Eu queria chamar a atenção por 3 ou 4 fragilidades. Primeiro, a questão que eu deixei um pouco entre as linhas, o ciclo político. Que esse ciclo político, é claro, se por um lado a liderança regional quer trabalhar as chamadas externalidades, né, os bens públicos em conjunto, né, o sistema de planejamento econômico, o sistema de planejamento ambiental, há uma certa consciência acerca da necessidade de planejar em conjunto esses itens.
Por outro lado, evidentemente, há um ciclo político por trás também de alguns desses organismos regionais, e mais particularmente o consórcio tem sofrido um certo ciclo político que às vezes pode influenciar de maneira negativa a implementação de projetos. Segundo ponto, a fragilidade institucional. Até recentemente, né, a maioria dessas instituições são instituições de planejamento. Né? Não, por exemplo, o consórcio também é nitidamente um consórcio de planejamento, não é ainda um consórcio de gestão compartilhada, de gestão de serviços de interesse comum. Isso é uma fragilidade e recentemente há algumas novidades, né? Quem acompanhou essa questão da lei de consórcios, né? A lei de consórcios públicos, por exemplo, abre a perspectiva de transformação dos consórcios existentes, como o nosso do ABC, que é um consórcio privado, né? Apesar de ser isso, quem é advogado vai entender, né? O nosso consórcio é uma figura de direito privado que tem certas limitações. Hoje em dia, com a aprovação da lei de consórcios públicos, se tem a possibilidade de transformar esses consórcios de natureza em figuras de direito público, que traz algumas vantagens. Facilita a delegação para a execução de serviços de interesse comum. Isso, por exemplo, na área tecnológica, pode até ser uma coisa interessante, né? À luz daquilo que nós acabamos de ouvir, né? Em termos de gerenciamento de parques tecnológicos, coisas de gênero. Então, essa é a primeira fragilidade. Não é ainda um sistema de gestão compartilhada. E os atores, as instituições regionais têm sido criticadas por isso exatamente pelos atores, mais particularmente pelos atores empresariais, né? Segundo ponto, a fragilidade ainda operacional, né? São a agência de desenvolvimento, apesar de seus avanços, suas conquistas, é ainda uma agência enxuta demais. Eu sou da opinião que a estrutura operacional da agência é extremamente enxuta para realmente implementar uma agenda mais ampla, precisava de uma estrutura maior. E aí você tem um problema de ovo e galinha. Quem banca, custeia a agência são sócios. E os sócios têm uma certa relutância de investir em projetos com recursos maiores em função desse medo de investir para algo que não está ainda totalmente visível, né? E o quarto ponto, que eu acho que seria o ponto de partida para a nossa discussão mais tecnológica, que é o ABC tem uma grande fragilidade do ponto de vista que eu chamaria sistêmico, né? A ausência de um sistema regional de inovação. Próximo. Que, na realidade, que eu queria dizer com isso, que é, apesar, né, de algumas iniciativas como as incubadoras tecnológicas, os arranjos produtivos locais, o embrião, começo de uma aproximação entre o setor universitário, né, o meio acadêmico e as empresas, nós não podemos dizer que hoje em dia, o ABC Paulista representa um sistema regional de inovação. Isso não é verdade, né? Nós temos vários indicadores, né, os dados, desde os dados lá atrás da pesquisa da PAEP, né, da Fundação SEAT, que mostra que se, por um lado, o ABC inova sim, né, a concentração dessas inovações ocorre nos departamentos de pesquisa e desenvolvimento da grande indústria, né? Se, por um lado, há uma aproximação entre o meio acadêmico e as empresas, essa aproximação é insuficiente às exigências de o ABC acelerar seu processo de transformação tecnológica, porque é nítido, né, a necessidade de um processo mais rápido de modernização tecnológica. E as fontes de inovação tecnológica são as fontes exógenas, não são fontes que ocorrem com facilidade dentro da cadeia produtiva ou a partir do diálogo entre a universidade e o setor privado. Então, é isso que, de maneira muito resumida, né, que eu queria chamar uma certa fragilidade sistêmica do sistema de inovação no ABC Paulista. Isso é grave, porque vocês sabem, né, que um passo necessário para melhorar a competitividade do ABC Paulista é exatamente aumentar as fontes endógenas, aumentar a velocidade do processo de inovação tecnológica, tanto do ponto de vista de inovar processos, mas também inventar novos produtos. E aí eu acho que existe um papel importante, que aí já é um próximo ponto em termos de provocação para o debate, né? Algumas potencialidades que eu vejo para
para o próximo momento, né, no ABC Paulista. O primeiro ponto é o seguinte, que é uma tendência talvez até pouco conhecida, né? Quem mora no ABC sabe disso, mas talvez a imprensa nacional que não acompanha o ABC com tanta intensidade, talvez não saiba, mas o ABC, de fato, vem passando por um momento de retomada de investimento. Pode até ser, soar um pouco assim à luz dessas últimas notícias sobre a planta da Anchieta, mas, na realidade, o ABC, nos últimos anos, em vários setores, vem mostrando novos investimentos, né? O exemplo mais emblemático, né, são os investimentos que vêm ocorrendo no polo petroquímico, né? Até 2010, nós vamos presenciar uma ampliação significativa da capacidade de produção do polo petroquímico. Isso tem, evidentemente, um rebatimento sobre os setores que geram também emprego, né? Como o setor de plástico, e tem uma ligação também com a cadeia automotiva. Mas o próprio setor automotivo, vale lembrar, fez vários investimentos nos últimos anos, né? A própria GM na São Caetano Sul, né, com um novo modelo do Vectra, mas a própria planta na Anchieta foram feitos vários investimentos em novos modelos. Então, também no setor automotivo, nós estamos vendo novos investimentos. E, por fim, setores, né, para o ABC, setores relativamente novos, como a TIM. Né? A TIM fez recentemente, no ano passado, um investimento grande na implantação de um polo tecnológico. Vai, inclusive, investir num centro de desenvolvimento de software para telecomunicação. Então, de fato, aí eu nem estou mencionando os investimentos na área logística, como o COSIPA, que está investindo num central integrado, e também na revitalização da esteira que liga o ABC com o Porto. Enfim, uma série de investimentos. Também Solvay acabou de anunciar também um investimento grande, né? De maneira resumida, né? Há uma retomada de macros investimentos, né? de grandes investimentos nos principais setores. Se isso é bom, por outro lado, à luz de tudo aquilo que eu acabei de falar, não é suficiente. Nós precisamos aproveitar, né, de transformar essas injeções, digamos assim, financeiras, exógenas, em impulsos endógenos, ou seja, né, pegando o caso do polo petroquímico. O polo petroquímico não vai gerar muito emprego, né, com uma exceção talvez do setor do plástico. Por isso é importante trabalhar as fontes de inovação tecnológica que existem, possibilidades que existem, por exemplo, na área petroquímica, na área de plástico, em termos de infraestrutura compartilhada, em termos de novos produtos, enfim. Esses investimentos em si só não vão gerar um impacto dinâmico sobre a capacidade local do ABC no sentido de inovar e gerar novos processos e produtos. O mesmo exemplo vale para a implantação da TIM na área em Santo André. Nós vamos, inclusive, nesse sentido, a Prefeitura de Santo André assinou um acordo com a TIM, no sentido da TIM ajudar no comitê gestor da incubadora tecnológica, no sentido de envolver essa indústria, essa empresa, com muito mais intensidade nos projetos locais, né? Então, há uma série de tarefas concretas, né, no sentido de tentar transformar esses investimentos em impulsos mais dinâmicos, né? Isso é a primeira potencialidade. Tem novos investimentos acontecendo, somente esses novos investimentos precisam ser catalisados do ponto de vista do seu impacto sobre a economia regional. Mais dois pontos, já vou encerrar. A Agência de Desenvolvimento, ao meu modo de ver, representa um ator estratégico para a implementação e articulação dessa nova agenda, né? Como eu mencionei, a agência tem se mostrado um organismo de planejamento regional ágil, suprapartidário, né, com participação de todos os prefeitos, mas também os atores não governamentais. Portanto, nessa agência de desenvolvimento, nós talvez possamos vislumbrar um ator importante em termos de articulação dessa agenda mais tecnológica, né? E a agência tem, inclusive, apesar de todos esses ciclos políticos que evidentemente ocorrem, a agência tem sido um ator com bastante respaldo, com bastante legitimidade
na região. O terceiro ponto que eu chamei, né, consciência coletiva, é exatamente isso. Como os atores têm uma certa consciência acerca da importância dessa transformação econômica, a agência tem recebido respaldo, né? A presença, outro fator positivo. As universidades começam a se articular também muito mais, né? Inclusive, houve recentemente uma reunião com o professor Steiner, por exemplo, discutindo o sistema paulista de inovação com presença de várias universidades. As universidades, inclusive, nós estamos trabalhando com a ABDI um evento em torno da lei de inovação. Então, isso são sinais de um novo momento. E, por fim, a última transparência, por favor, que eu acho que não vou me esticar muito. Nós temos também, além dessas outras potencialidades, né, novos investimentos, uma consciência maior das universidades, nós temos um arcabouço jurídico financeiro novo, relativamente relativamente desconhecido, né, a lei da inovação, a lei do bem. Aliás, eu acho que o casamento entre a lei do bem e a lei de inovação é algo extremamente promissor. Também uma articulação que nós acabamos de ver no governo do Estado com o Sistema Paulista de Inovação. Esses instrumentos, né, ao meu modo de ver, se as universidades conseguirem trabalhar bem esses instrumentos vão abrir um leque, uma perspectiva concreta, uma janela concreta de oportunidades, né? Isso, evidentemente, a Universidade Federal do ABC, que eu estou representando aqui, está bastante consciente da potencialidade desse novo arcabouço jurídico. Nós vamos, inclusive, criar o núcleo de inovação tecnológica que está previsto na lei, e nós estamos ainda mais numa região como o ABC Paulista, que vem sofrendo esse processo intenso da reestruturação. Nós estamos olhando para esse novo arcabouço com bastante carinho e com um sentimento de responsabilidade de inserir a universidade nesse processo de transformação. Era isso, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa de organizar isso e à disposição para perguntas e debates. Obrigado. Agradeço ao Geron. E passo em seguida a palavra ao professor Mário Salerno, que eu acho que de forma bastante complementar vai abordar a visão da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial em relação a essa questão da inovação, particularmente a inovação que diz respeito às pequenas empresas e empresas de base tecnológica. Quero dizer que, diferentemente da abordagem anterior, o Geron tratou desse processo de reestruturação, na realidade, de uma região que já tem um ciclo de industrialização, né, já criou ali uma base industrial que, na realidade, foi um marco do processo de industrialização no Estado de São Paulo e no Brasil, e que agora passa para uma nova fase, buscando aí novos caminhos de desenvolvimento. Então, Mário. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estava vendo aqui como é que fazia o tiro laser. Boa tarde. Queria agradecer primeiro aí os meus colegas que estão organizando, né, o João, o Reinaldo, o Renato, a Vivian, que está botando a mão na massa aí por essa iniciativa. Eu vou procurar fazer uma apresentação com os seguintes pontos. Primeiro, passar rapidamente só qual a lógica da política industrial tecnológica do comércio exterior. Falar um pouco da institucionalidade. Acho que discutir institucionalidade no Brasil é muito relevante. O Brasil é carente de algumas instituições. Instituições, eu não falo só universidade, é legislação, é um arcabouço um pouco maior, né? Dentro dessa institucionalidade, o que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, qual o papel que ela pretende cumprir, aí sim entrar nas linhas de ação da política industrial e fazer os destaques para as pequenas e médias empresas. Fazendo um resumo, grosso modo, o problema do Brasil hoje não são instrumentos. Tem muito instrumento para apoio à inovação nas empresas. Rigorosamente, o que faltava era para grandes empresas, né? Para a pequena empresa podia não ser muito bom, etc., mas existia. Hoje você tem um conjunto de instrumentos que a grande questão, acho que o Geron foi extremamente feliz, a grande questão é amarrar um no outro.
fazer sinergia de financiamento com as possibilidades de lei de inovação, com a possibilidade de consórcio, tem na lei do bem, que pouca gente percebeu, e não consórcio desse tipo, mas de associações entre empresas para fazer P&D para grandes empresas e assim por diante. Então, um pouco isso é que eu vou colocar aqui rapidamente. Eu queria pedir para o João me avisar quando faltam 5 minutos, aí, tá? Senão eu disparo a falar. Bom, a ideia da política industrial tecnológica de comércio exterior ela é relativamente simples de enunciar. Tá? Precisa dar um salto de qualidade na estrutura produtiva brasileira, e esse salto de qualidade, por uma escolha, é um salto que tem o seu alicerce básico na inovação e diferenciação de produto. Tá? É por isso que se chama política industrial, porque é relativa à indústria de uma forma geral. É tecnológica, porque você não faz inovação e diferenciação de produto de peso sem desenvolvimento tecnológico. E esse de comércio exterior é um certo, fazendo uma brincadeira, um certo contrabando, né? Para simbolizar que uma política industrial e tecnológica tem que ter padrão internacional. Né? No ambiente que a gente vive hoje, não dá para pensar apoio a empresas sem que essas empresas consigam desempenhar no cenário internacional. Então, essa transformação deve se dar com ênfase em inovação e diferenciação de produto, uma inserção externa mais vinculada a produtos de maior valor agregado, e isso, apesar do câmbio ter acontecido, podia ser mais rápido, mas enfim, tem acontecido. Desenvolver grandes empresas e grandes grupos nacionais, esse é um problema do Brasil. Né? Nós temos muito poucos grandes grupos nacionais para o padrão mundial. Né? Nós temos muito poucos. Né? E colocar um pé mais forte em tecnologias que tendem a mudar o futuro mais radicalmente. Basicamente, bom, tem uma série delas, mas basicamente biotecnologia, nanotecnologia, energias renováveis, e duas coisas que não estão aí por alguns motivos, que depois for o caso isso explicito. Aeroespacial e satélites, aí basicamente é um problema de disputa internacional, e tecnologias, um pedaço de tecnologias de informação e comunicação. Né? Bom, institucionalidade. A política industrial, a PITSE, né, como é chamada, foi discutida aqui. Uma Câmara de Política Econômica, uma Câmara ministerial muito enxuta, que se reúne toda quarta-feira de manhã, e ela foi instituída há alguns anos já para tratar dos problemas financeiros do Estado, né, basicamente da dívida. Então, ela tem os ministros de Fazenda, Planejamento, o presidente do Banco Central. Essa era a conformação dela, como é que vai pagar o rombo. Tá? Nós aproveitamos e transformamos essa Câmara numa Câmara onde se ancorou a discussão dentro do governo de política industrial. Por quê? Porque a história mostra que no Brasil, endividado, não se faz nada sem o Ministério da Fazenda. É muito simples. Não adianta a gente ficar fazendo aqui planos mirabolantes e a Receita Federal ser contra. Não adianta. Então é melhor começar discutindo com eles desde o começo, e a coisa vai muito mais para frente. Inclusive eles ajudam, como eu vou mostrar como ajudaram na Lei do Bem. Né? Detalhe, quem preside a Câmara de Política Econômica é o Ministro da Fazenda. Né? Depois foi criada essa Câmara, que é uma Câmara muito grande, se reúne muito espaçadamente, e que trata, entre outras coisas, de questões ambientais e assim por diante, que é presidida pelo Ministro da Casa Civil. Essa Câmara de Política Econômica, acho que em abril de 2003, criou um grupo que foi, o jargão do grupo era o Grupo Executivo da Política Industrial, Tecnológica e Comércio Exterior, né? Que foi o grupo que formulou o projeto das diretrizes das linhas de ação, apresentou para essa Câmara, a Câmara aprovou, isso foi para o Presidente da República, e aí foi anunciado, as diretrizes foram anunciadas em novembro, na mesma semana que se anunciou um programa Brasil Exportador, que teve uma larga repercussão, de extrema simplificação das exportações, e alguns programas e algumas linhas de ação foram explicitadas em março de 2004. Né? Eu tive a oportunidade de fazer parte da coordenação desse grupo executivo, tá? E depois que acabou a redação, digamos, ficou público o documento de diretrizes de política industrial, esse mesmo grupo foi encarregado de fazer
a coordenação da implantação da coisa, e não funcionou. Por que não funcionou? Porque, por exemplo, eu na época era diretor do IPEA, outro era diretor do BNDES, outro era diretor da FINEP, outro era não sei o que do Ministério da Fazenda. Todo mundo tinha muitas outras coisas para fazer, e um grupo ad hoc não toca uma discussão mais fina de instrumentos, de implantação, de coordenação de uma política industrial mais integrada. Daí que surge a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tem um pouco essa lógica. Ela foi criada por uma lei em dezembro de 2004, a mesma lei que criou a agência, formalizou esse Conselho de Desenvolvimento Industrial. É um conselho composto hoje por 13 ministros, 10 empresários, pessoa física, e 3 sindicalistas, pessoa física. A ABDI faz uma espécie de secretaria técnico-executiva desse conselho, e por aqui teve uma discussão de quase todas as medidas que a gente vai discutir aqui, que já foram faladas, do tipo lei de inovação, lei do bem, um programa que não está público ainda de TICS, um programa que deve estar para ficar público, do novo programa de bioetanol e assim por diante. Tá? Tudo acaba sendo discutido aqui. A ABDI, presidido pelo ministro do Desenvolvimento. A ABDI, por lei, tem um conselho deliberativo que, por um acordo político, é presidido pelo ministro da Ciência e Tecnologia. E a ABDI tem um contrato de gestão com o Ministério do Desenvolvimento. Então, essa engenharia política aqui tenta botar o guiso no gato dos principais ministros que tratam sobre política industrial e tecnológica. Tá? Casa Civil, Fazenda, Desenvolvimento e Ciência e Tecnologia. Pelo menos eles são obrigados a discutir qual é a pauta de cada uma dessas reuniões. Tem um motivo formal para eles conversarem. Isso parece bobagem, mas simplifica muito as coisas num Estado brasileiro que é extremamente esfacelado. E a gente realiza também semanalmente, a próxima vai ser segunda-feira, daqui a uma semana, uma reunião com os secretários dos principais ministérios que tem a ver com política industrial, mais BNDES, FINEP, Embrapa, Inmetro, Anvisa, não sei se estou esquecendo alguém. É uma reunião de andamento, como é que estão as coisas, por que saiu, por que não saiu, onde é que vai, onde é que pega, e assim por diante. É uma coisa mais de cozinha interna, digamos assim. E essa é um pouco a estrutura da BDI, acho que não é o caso aqui de a gente perder tempo com isso. Para frente. Bom, isso aqui eu já falei, então, legalmente a missão da BDI é uma missão de coordenar, articular a execução da política industrial. Né? Ela não é um banco que financia investimentos, isso aí o BNDES faz. Ela não é uma agência que financia a inovação, isso o BNDES e a FINEP fazem. Ela tenta discutir a racionalidade da coisa, coordenar alguns macroprogramas, avaliar e propor novos instrumentos e assim por diante. Né? Por isso, ela precisa ter uma ação muito fina com os atores do sistema, digamos assim, precisa conhecer bem o que eles fazem e para evitar superposições, etc., que existem. Né? Para frente. Bom, tem um conjunto de publicações, o Rui fez menção a uma delas, que justificam a escolha por uma política de desenvolvimento, uma política de desenvolvimento produtivo, vamos dizer assim, com base na inovação. Tá? Vocês podem baixar na página do IPEA, tem um livro que chama Inovações, Padrões Tecnológicos e Política de Gestão, Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas Industriais Brasileiras, que lá tem uma larga justificativa de por que políticas baseadas em inovação podem ser úteis para o Brasil. Então, as firmas que inovam, foram classificados 3 tipos de firma. Firma que inova e diferencia um produto, elas crescem mais, exportam mais, pagam melhores salários, mesmo tudo mais constante, tá? Empregam trabalhadores mais qualificados, elas lideraram o crescimento do emprego industrial de 96 para cá e assim por diante. Né? Então, tem um outro livro que o IPEA acabou de soltar na semana passada, eu não sei se está disponível no site do IPEA, chama Tecnologia, Crescimento, Tecnologia, Exportação e Emprego, tá? Que relaciona exportação e inovação com emprego e mostra a correlação altamente positiva que tem entre firmas que investem em inovação, firmas que exportam e emprego e a
a correlação entre inovação e emprego. Só para dar um dado, as firmas que inovam têm 16% de chance a mais de serem exportadoras do que as que não inovam. Aí podia ficar falando aqui horas sobre esses dados, tá? Mas só para dar uma referência. Né? Bom, o Brasil foi um dos países mais típicos das políticas industriais dos anos 50 e 60, construiu um parque produtivo que está aí até hoje, tá? Que teve foco basicamente na construção de fábrica, no estereótipo tijolo e aço. Tá? Os anos 90 nós não vimos uma política mais articulada, apesar de ter havido alguns instrumentos, como o Moder Frota para financiamento de máquinas agrícolas e alguns outros, mas, digamos, vagalumes esparsos. E o ministro da Fazenda, na época, dizia que a melhor política industrial é não ter política industrial. Tá? Hoje, os alvos da PITSE são perseguir padrões de competitividade internacional, incentivar a indústria a mudar seu patamar rumo à diferenciação, a inovação e diferenciação de produtos, que é um patamar mais promissor do ponto de vista da geração de emprego e renda, de inserção do Brasil no mundo. A opção da política podia ser outra, podia ser para fazer produto padronizado de baixo preço. É uma opção também, não é essa a opção da política industrial. Para isso, você precisa ter instrumentos que vão além da fábrica, além do financiamento a tijolo e aço. Tá? Precisa extrapolar o muro da fábrica, considerar a eficiência da atividade produtiva como um todo. Considerar o negócio e não só a fábrica. A fábrica pode ser uma parte do negócio, mas não é o todo. Então, pensar pesquisa e desenvolvimento, projeto de produto, design, certificação, distribuição internacional, apoio ao registro de marcas e assim por diante. Bom, a política se consubstancia em 3 grandes planos, as linhas de ação horizontais, que eu vou me deter mais, porque tem mais a ver aqui com o nosso objeto, tá? As opções ditas estratégicas, semicondutores de aplicação específica, eletrônica embarcada, entendamos bem, software, bens de capital e fármacos, e as chamadas atividades portadoras de futuro, biotecnologia, nanotecnologia, biomassa e energias renováveis. Tá? Eu vou agora fazer eu pincei alguns programas que têm diretamente a ver com pequenas e médias empresas. Eu vou, digamos, enunciá-los e depois eu passo rapidamente pela lógica de cada um deles, tá bom? Vamos lá, o próximo, por favor. Bom, primeiro, as questões mais gerais sobre pequena e média empresa. Tá? Simplificação. É possível, não sei se é provável, que seja votada hoje no Congresso a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Está precisando hoje, enfim, nesses dias. Então, como essa semana é curta, a maior chance é hoje ou amanhã. Não se arrisque. Tá? Não, eu estou falando que é possível, eu disse que não sei se é provável, é possível. Tá bom? O fato é que a lei, o projeto de lei foi discutido, tem um acordo, o problema é que tem outras coisas que estão na frente na prática legislativa, então ela está esperando vez para votar. Dentro da lei, a Lei Geral de Micro e Pequena Empresa aumenta os percentuais de simplificação tributária para a pequena empresa, estabelece um esquema de escada, porque senão a microempresa, a pequena empresa, quando passava para a média empresa, saía desse regime tributário, enfrentava um muro de impostos de repente, então tem uma certa racionalidade um pouco diferente. Tem uma coisa que pouca gente percebeu, existia um outro projeto de lei que foi colocado pelo Ministério da Fazenda e que foi anexado à Lei Geral, que é um sistema de pré-empresa. Que é isso? A pessoa física pode abrir, em aprovado a lei, a pessoa física passará a poder abrir uma empresa com o seu CPF, isso pode valer por 2 anos, tá? Limitado a um certo faturamento anual. Então ela entra no sistema da internet, bota seu CPF, o sistema verifica se tem outra empresa com aquele CPF e na hora já dá autorização. Então você vai poder abrir uma empresa, digamos, pequena imediatamente. Tá?
Tem também um projeto de lei que está no Congresso sobre registro de empresas, que simplifica extremadamente os procedimentos para abrir e fechar uma empresa. A gente sabe que isso aí sempre sai no jornal, etc., com um pouco de exagero, eu queria dizer. Então, o problema é a cidade de São Paulo, né, o Brasil, né, que demora muito para abrir e fechar uma empresa. Isso também está rolando. Então, tem algumas medidas de simplificação. Tem algumas medidas de desoneração geral, que as micro e pequenas empresas, como outra qualquer, são beneficiadas. Por exemplo, a alíquota zero de IPI na aquisição de equipamentos. O Brasil é um país estranho, ele tributa ainda investimento, mas, enfim, isso está sendo gradativamente retirado. O que isso tem a ver com política industrial? Tem tudo a ver com política industrial. Se vocês baixarem o documento de diretriz de política industrial, vocês vão ver que na página 2 está escrito lá que o governo federal vai proceder à desoneração paulatina, não sei se o termo é esse, do investimento. Isso foi sobre IPI, foi feito com 18 meses antes do prazo estabelecido. É claro que ninguém divulgou qual era o prazo, porque senão fica todo mundo esperando que o IPI ficava esperando que o IPI abaixasse para fazer seus investimentos, tá? Mas isso foi. Tem problemas tributários outros que precisa passar a reforma tributária que está parada no Congresso, isso é uma outra história. Tem alguns programas de financiamento. Para giro tem o Giro Caixa, programas de microcrédito. Para bens de produção tem uma coisa muito interessante para a pequena empresa, que é o cartão BNDES. É um cartão de crédito pré-aprovado, rotativo, hoje está no limite de R$250 mil, que a empresa vai comprando os itens que constam de uma relação, os fornecedores se cadastram pela internet, é quase que automático. Tá? Você pode pedir o cartão pela internet. Hoje tem 3 bancos que estão operando, tem outros bancos na fila que vão passar a operar. Né? Isso simplifica muito. Cada vez que a pequena empresa quiser fazer um investimento, ela não precisa ir novamente discutir com o gerente. Ela já tem um cartão de crédito, como a pessoa física tem. Tá? E tem o esquema do Modermac, que é um programa para financiamento a bens de capital, que ele foi pensado, modelado para a pequena empresa, porque ele tem a prestação fixa. Tá? A empresa pode optar também por ter prestações variáveis, tá? Mas a experiência do Moder Frota, que tem a prestação física, parece que esse tipo de contrato atrai as pequenas empresas que sabem quanto vão despender. Né? Tem uma série de... Isso daqui é a parte fraca do Brasil, acho, uma das partes fracas. Tem vários programas de extensionismo, mas se a gente for fazer um paralelo com a agricultura, o sistema agrícola brasileiro teve, hoje está um pouco desmantelado, alguns estados ainda mantiveram, o serviço de extensão, a Emater, etc. Então, antigamente, para você pegar dinheiro, recursos do Banco do Brasil para o crédito agrícola, você precisava passar primeiro na Emater, fazer um projeto, e era o projeto que te habilitava a fazer jus a um recurso, a um financiamento especial. Tá? A indústria não tem isso, nós somos fracos aqui, isso é particularmente importante para a pequena empresa. Tem um monte de programas, eu poderia ficar listando aqui um monte de programas, mas somando tudo é muito pouco. Tá? Somando tudo é muito pouco. Tem bônus de metrologia, de certificação com o Sebrae, mas o valor é pequeno, etc. Tá? Apoio à exportação. Acho que a coisa mais interessante que tem é a constituição de centros de distribuição de produtos brasileiros no exterior. Claro que uma Petrobras não precisa disso, uma Votorantim não precisa disso, mas as empresas menores precisam. Né? Então, o Brasil, via a Agência de Promoção de Exportações e o Ministério do Desenvolvimento, abriu o primeiro centro em Miami, nos Estados Unidos, em maio do ano passado. O ponto de equilíbrio era mais ou menos umas 50 empresas para abrir. Né? Só tinha 30, os empresários não se interessaram muito. O governo bancou. Depois que abriu, precisou ser alugado um outro balcão, porque de 30 passou para 100, está em 160, se não me engano. Já foram abertos depois em Lisboa, Frankfurt, aproveitando a Copa, Varsóvia, na Polônia,
Dubai, nos Emirados Árabes, está em negociação no Panamá, eu tive a oportunidade de estar nessa negociação. O aluguel no Panamá por empresa vai ser $100, ou seja, não tem muito custo para uma empresa, $100 por mês para ter um centro de distribuição alfandegado que, dado o acordo de comércio Brasil, América Central e Estados Unidos, permite colocar diretamente no mercado americano, né? E assim vai. Depois tem em projeto, os empresários brasileiros ainda não se interessaram muito, é meio surrealista, China, Rússia e África do Sul. O que tem mais interesse é a África do Sul, o que tem menos interesse é a China. Não consigo entender qual a lógica, mas enfim, por enquanto é isso, tá? A Lei Geral de Micro e Pequena Empresa, ela tem dentro, eu vou dar uma corrida, ela tem dentro uma prioridade nas compras governamentais para as pequenas empresas, tá? É semelhante à lei americana, né? Vamos ver um pouco dos instrumentos para inovação. Próxima, por favor. Vamos lá. Primeiro, algumas ações, alguns programas para reduzir o custo e o risco da inovação tecnológica em pequena empresa. Tem alguns programas da FINEP, o Juro Zero, que surpreendentemente não tem no estado de São Paulo. O Juro Zero é um programa que ele não exige contrapartida das empresas, ou seja, você não precisa de garantia, né? A garantia é bancada por uma articulação local, tá? Uma espécie de fundo local. Então você coloca o seu projeto, em aproximadamente 30 dias tem uma resposta para ele, tá? Isso existe na Bahia, em Minas Gerais, na macro-região da Grande Florianópolis, vamos chamar assim, Pernambuco para software e Paraná, que foi o primeiro estado, tá? Alguns programas menores, tá? Esses são programas para eletronização de produtos, tem o PAP e o PIP. O PAP pela FINEP, o PIP pela FAPESP, né? O PAP com as FAPs, Fundações de Apoio à Pesquisa de outros estados. Hoje a FINEP deve estar lançando os editais para subvenção econômica de empresa. Tem um dos editais para subvenção do PAP, tá? E tem a Lei de Inovação. João, aqui eu queria roubar mais uns 5 minutos, porque acho que é importante entender essas duas leis. Tá? Prorrogação. Hã? Prorrogação. Tá. A Lei de Inovação, ela estabelece a possibilidade de haver subvenção econômica a empresas. Era uma coisa que era proibido, o Estado era proibido de fazer. Porque o direito administrativo público, vocês sabem, só dá para fazer aquilo que está explícito na lei, né? Isso aí, às vezes, as pessoas têm uma certa dificuldade em entender. O setor privado pode fazer tudo que não é contra a lei. O setor público só pode fazer aquilo que está escrito na lei. Então, precisava ter uma lei que permitisse que tivesse subvenção econômica na empresa. Isso está dentro da Lei de Inovação. Compras tecnológicas, por exemplo, vamos fazer uma vacina para malária, tá? Porque ninguém vai fazer isso. Então, hoje, o Estado, o Ministério da Saúde, se quiser, pode fazer uma compra para desenvolver uma vacina para malária, por exemplo. Eu não entendo nada de vacina e nem de malária. Não sei se é possível fazer isso, mas só para... né? Isso também está na Lei de Inovação, além de toda uma relação público-privado que está na Lei de Inovação. A Lei do Bem, que foi vista como uma lei para grandes empresas, e efetivamente o é, tá? A Lei do Bem basicamente é uma lei para incentivos fiscais para a inovação, para P&D. Incentivo fiscal faz jus quem tem imposto de renda para pagar, tá certo? Então são as empresas que têm regime tributário por apuração de lucro real. As de lucro presumido ou as micro e pequenas empresas estão fora desse regime tributário por definição. A Lei do Bem, o foco é grande empresa, tá certo? Como o programa Juro Zero, o foco é pequena empresa. Tá? Como tem outros programas para apoio à inovação que o foco são empresas maiores, cada instrumento para seu público. Só que aí a Receita Federal propôs o seguinte: vamos aceitar como dispêndio de inovação. O que a Lei do Bem faz? Ela possibilita, você pega as suas contas de P&D, tá? Isso é automático. Você pega as suas contas de P&D da empresa, tá? Multiplica por 1,6, 60% em cima dela. Então você abate, você tem uma redução incentivada do imposto de renda. Com algumas condições, se você aumentar o teu quadro de funcionários, você tem mais 20%. Se você registrar patente, você tem mais 20%, podendo ter uma dedução em dobro.
tá? Em 100%. Tá? A Receita propôs, e foi inserido na lei, que as compras de P&D das grandes empresas, tanto dos institutos públicos, Universidade de São Paulo, Unicamp, Federal do ABC, FAPES, FATECs, etc., IPT, tá? Quanto as compras de P&D de micro e pequenas empresas nacionais possam ser utilizadas como dispêndio interno de P&D incentivável. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. As usinas de álcool, elas não fazem muito P&D, tá certo? Elas não desenvolvem a cana transgênica como aqui foi mostrado, e são outras empresas que fazem, mas elas podem comprar esse desenvolvimento, ajudar a financiar o desenvolvimento de empresas menores por esse mecanismo que está na lei do bem. Isso não está claro, as pessoas não despertaram para isso. Então você vai juntando as coisas com pacote de financiamento FINEP/BNDES, aí depende do tipo do que você quer fazer, do tamanho da empresa. Com esse arcabouço legal, você vai montando um quadro muito mais favorável para a inovação. Tá? Isso está começando, vai levar um tempo para pegar assim, velocidade de cruzeiro. Tá? Aqui precisa dar uma acelerada. Tá? A gente tem alguns sistemas, o problema maior é capital semente, mas precisa dar uma acelerada. A relação de pequena empresa com os institutos de ciência e tecnologia foi facilitada pela lei de inovação, e aqui aquilo que eu falei da articulação em redes com outras pequenas empresas, os institutos e as grandes empresas. Tá? Nós estamos desenvolvendo, estamos formatando com o MCT e a FINEP e a Amprotec um conjunto de rodadas de negócios e rodadas tecnológicas para aproximar a produção que se tem na universidade e nas empresas incubadas de empresas maiores que têm interesse. Isso aqui é muito facilitado pelo Portal da Inovação, não sei se vocês já entraram, vale a pena entrar. O Portal da Inovação, por exemplo, você está interessado lá, óleos essenciais para cosméticos, você digita lá, ele faz uma busca inteligente dentro da base Lattes e te diz os grupos, os pesquisadores que trabalham com isso, são esses, os grupos de pesquisa são esses, aí você escolhe. Tá? Mas antes isso era impossível fazer, você não conseguia ter um acesso mais organizado à competência científica do Brasil. Dá uma passada muito rápida, eu vou deixar... Não, peraí, não tão rápida. Tá? Tudo que está aqui em vermelho foi o que eu falei, tá certo? São os instrumentos para a pequena empresa, dentro de uma série de instrumentos, eu peguei só as coisas verticais. Então tem uma nova linha do BNDES para inovação que pega a empresa média, tá? Tem o PAP da FINEP, o Juro Zero e assim por diante, pode passar. Isso é da execução dos fundos setoriais, eles estão com a execução de 99%, mais do que triplicou o recurso que é colocado na economia, pode passar. Tá? Aqui o dos centros de distribuição com os dados corretinhos, que eu falei um pouco de cabeça. Tá? Um conjunto de projetos da Apex para inserção exportadora de empresas, basicamente pega empresas médias. Isso tudo está no CD, pode passar. Tá? Aqui eu também já falei um pouco, isso aqui acho que na minha visão é a parte fraca, tá? Tirando o cartão BNDES, mas isso daqui é a parte fraca, um pouco de extensionismo, acho que o Brasil podia investir muito mais nisso, pode passar. Desoneração, simplificação já foi, pode passar. Aqui é detalhe, vocês vão achar, tem uma série de coisas nas opções estratégicas que pegam pequenas empresas, como alguns editais para eletronizar produtos, né? Seja via chip mesmo, seja via placa de circuito impresso, que é um outro programa que não está listado aí, mas está no texto. Né? Pode ir, agora vamos para o fim. Tá? Pode ir mais. Aqui sobre a lei de inovação eu já passei, vai para a última. Tá? Eu vou deixar isso daqui, então, seja, tudo que está em vermelho são as coisas de pequenas empresas. Isso está detalhado no texto que está aí no CD. O problema é que o texto é um pouco chapado, entende? Ele coloca um programa que tem recursos de 1 bilhão do lado de um programa que tem recursos de 10 mil, mas enfim. Tá? O ponto é o seguinte, eu queria finalizar com a frase que eu comecei.
Eu acho que hoje não faltam instrumentos para apoio à inovação na pequena empresa. Eles podem não ser muito bons, pode ter uma lacuna aqui, uma lacuna lá, tá? Mas no atacado, o Brasil dispõe hoje de um conjunto importante de instrumentos para alavancar inovação, seja na grande empresa, seja na pequena empresa. Esses instrumentos, uma boa parte deles é nova, está começando a rodar. Né? A gente precisa experimentar um tempo, alguns anos, para ver como é que as empresas reagem a esses instrumentos. E, a partir daí, reafiná-los, se for o caso. Uma agência regional, mesmo uma universidade, tá? Se ela articula esses instrumentos, indo para dentro dos seus especialistas, via os núcleos de inovação tecnológica, ou via agências de inovação como da USP, da Unicamp, tá? Articulando a boa produção acadêmica que tem, com os recursos de financiamento, com as possibilidades da lei de inovação, com as possibilidades da lei do bem, dá para fazer um estrago, mas precisa saber operar. Obrigado. Ok, Mário, obrigado. Eu acho que até mesmo para a maioria que não conhecia pelo menos os programas mais recentes formulados aí pelo governo federal, foi o momento de ter contato e poder refletir em relação a tais programas. Eu proponho a gente fazer uma breve parada, temos ainda um programa a cumprir, mais 3 palestrantes, e solicitar aos colegas que já fizeram palestra que pudessem permanecer para um debate no final. Tudo bem? A exceção do Mário Salerno, acho que então, se vocês toparem, poder abrir alguma questão pontual aqui de esclarecimento ao Mário, que tem viagem logo a seguir, mas de maneira acho que muito objetiva, ou fazemos isso no café? Vocês, alguma pergunta objetiva? Pois não. Da lei geral? Tá. Eu vou tentar ficar, mas é que eu tenho voo, então a hora, eu não sei se eu consigo ficar até o fim do debate, no final das palestras, dependendo da hora que termina. Preciso sair daqui antes das 6, senão eu não chego em Congonhas, um pouquinho antes. Bom, então acho que podemos fazer uma breve parada para o café, e solicitando que esse café realmente seja curto, né? Um café curto. Obrigado.